Pessoal, deixa eu falar um negócio para você a respeito do Santos. Tem jogo amanhã do Santos às 8 horas da noite, que terá transmissão do Premier. Vai ter dificuldade para assistir essa partida, pessoal, porque normalmente tem transmissão de outras emissoras de televisão, inclusive do canal YouTube, a gente pode falar a respeito disso. E o Santos tem uma partida interessantíssima, né? Por quê? Está sendo considerado pelo técnico Gilmar Dal Poço o melhor jogo do ano, né? Você imagine da torcida e o que é o Santos jogar lá na Arena Condá, né? O local da partida. Agora, pessoal, o Santos vai, além de encontrar dificuldade, o Santos vai ter que trazer uma vitória. Agora, vai ser fácil? Lógico que não. O time adversário está se preparando e muito bem para jogar contra a equipe do Santos. Aliado ao fato que o Santos no primeiro tempo, pelo menos os 30 minutos da primeira etapa, o Peixe jogou bem, cara. O Peixe jogou bem. Pelo menos foi um indício daquele futebol que o torcedor santista sempre sonha em assistir dentro do estádio, né? Foi um futebol mais rápido, um futebol de marcação, um futebol de pressão, pós-perda. E foi desse jeito que o Santos conseguiu fazer os seus primeiros gols no início da partida. O torcedor santista quer um futebol semelhante contra o time do Chapecoense, mas vai ser fácil, como havia dito? Lógico que não. Vamos discutir um pouco mais sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já. Yeah. Salve, torcedor santista, muito feliz por estar aqui para falar para você a respeito do time do Santos. O Santos que tem uma partida importante, né? Tem as declarações que aconteceu durante toda a semana, dos vídeos que falaram a respeito do pós-jogo do time do Santos lá, do fato do Juliano ter falado a respeito do Miguelito, que eu achei que foi, nossa, cara, mas isso é conteúdo para outra situação, não nesse no pré-jogo, que é um jogo que o Santos não pode esperar um jogo fácil, não. Não pode esperar um jogo fácil, nem pelo fato do Chapecoense estar um ponto longe da zona do rebaixamento. O Santos realmente tem que focar nesse jogo, porque o próximo jogo é contra o Ceará na Vila, mas o Santos tem que pensar nesse jogo de amanhã, que vai ser um jogo interessante, principalmente pela importância que esse jogo está sendo dado na cidade de Chapecó, que é um time familiar, todo mundo sabe. É um time muito conhecido mundialmente, principalmente depois daquela tragédia que aconteceu, né? Dos jogadores que caíram o avião lá e tudo mais. Mas o Santos, cara, o Santos tem que fazer um resultado positivo. Tem que fazer um resultado positivo. Mas eu tenho uma entrevista aqui concedida pelo técnico Gilmar Dal Poço, né, que é o técnico do time do Chapecoense, que já ganhou do time do Santos quando era técnico do Ituano aqui no interior de São Paulo, pessoal. E ele tem a tática e a técnica exata para fazer novamente essa situação. Diz inclusive para os seus jogadores que é possível. Futebol pode acontecer qualquer coisa. Por que eu estou falando isso? Assista a entrevista concedida por ele aí no pré-jogo, chamado pré-jogo deles, né? Concedida lá pelos repórteres e pelos setoristas que lá estavam. Daqui a pouco a gente volta para contextualizar. Bom dia a todos. Vamos à coletiva de imprensa pré-jogo entre Chapecoense e Santos com o técnico Gilmar Dal Poço. Vamos às perguntas. Bom dia, Gilmar. A Arena Condá tem sido novamente, né, e que bom, né, um trunfo da Chapecoense, uma força resgatada a partir do seu retorno, né? E a Chapecoense reedita para o jogo de quarta aquela promoção que o sócio pode levar mais um. E gostaria que você reforçasse, né, um convite, porque se todo sócio que vier trazer mais um, teremos casa cheia e a Arena vai pulsar novamente. Com certeza vai fazer a diferença nesse jogo, né? Um convite para o torcedor, porque é um jogo diferenciado. Vem aí o Santos é Pelé, é um gigante, né? Hoje Série B, mas é um time aí que tem torcida no Brasil inteiro. Campeão do mundo, o Santos, né, com Pelé, todo o respeito que a gente tem. O Fábio está fazendo um belo trabalho, o Fábio já foi campeão brasileiro com o Corinthians também. Então o desafio é muito grande. Quando a gente conseguir a Chapecoense ser forte, nós primeiros internamente, comissão técnica, diretoria, staff e os atletas, tendo desempenho dentro de campo, mas é lógico que no momento de adversidade, por conta da qualidade do adversário, a gente precisa da força do nosso torcedor. E sempre foi assim. E no início eu falei em identidade. A identidade da Chapecoense é essa, uma família. Nos momentos de adversidade, eu nem preciso pedir.
eu nem preciso pedir, a torcida sempre responde positivamente. Eu sei que tem sido temporadas difíceis para a Chapecoense, eu sei disso, mas a gente sempre vê no futebol como uma oportunidade. Então, acalmar nosso coração, nosso torcedor também, dar um voto de crédito que tem pessoas sérias aqui trabalhando e vim com essa alma, vim com a alma lavada, vim com a alma sabendo já que vai ser jogo difícil. Você mesmo falou aí de Pelé, de campeão do mundo, então nós vamos encontrar dificuldade e no momento da adversidade o apoio do torcedor ele é determinante para nós. Professor, o fator casa, ele influencia, ele traz um certo benefício, né? Na próxima condição, tanto a partida contra o Santos e depois também contra o Goiás, pelo fato de jogar em casa, traz mais tranquilidade para a equipe ou aumenta a responsabilidade, tendo em vista que o Santos é líder, está um pouco mais tranquilo, o Goiás já busca o acesso. Como é que dá para projetar essas próximas 2 partidas? Não, a gente não projeta 2. Se eu pensar no Goiás, eu vou perder o meu tempo pensando no Goiás se eu não joguei com o Santos, mas entendo a tua colocação. Nós temos que focar só no Santos. Então, é nosso próximo adversário, é o jogo mais importante do ano. Logicamente, agora é até fácil falar isso pela sequência que nós tivemos de bons resultados em casa, mas quando eu cheguei aqui, eu acho que na temporada tinha ganho só 2 ou 3 jogos, muito pouco. Então, nós resgatamos essa identidade. Isso nos traz confiança de uma forma natural. Quando você está mais confiante no jogo, você compete mais, você joga mais, tu está mais concentrado na parte tática, tudo é a mais, porque tu está jogando na tua casa. Então, esse momento, a gente está num nível de confiança muito bom. Porém, a gente sabe os problemas que vai ter durante o jogo. E tem que ter responsabilidade e o compromisso com o padrão tático também. A gente está enfrentando um adversário. Se a gente atacar com 6, 7 jogadores, vai proporcionar um contra-ataque. O Santos é muito forte no contra-ataque, tem jogadores de velocidade. Então, nós temos que atacar o Santos com um equilíbrio defensivo e fazer todo o jogo de forma equilibrada, controlando o jogo. Então, ter esse cuidado, como também a gente ter esse cuidado que, em alguns momentos, a gente baixou a linha demais, mesmo jogando em casa, e não é um pedido do técnico, é porque o adversário, quando está perdendo, ele se coloca numa situação de coragem para atacar mais, para propor mais o jogo. Imagina nós vencendo o jogo, aqui o Santos, esse cenário, o Santos vai se atirar para o jogo, e eles vão colocar nós numa situação de bloco baixo. E isso que todos nós temos que entender. E os atletas, eu passo para eles, quando a gente baixar o bloco de marcação e o adversário tiver melhor, nós temos que ter humildade de marcar. Mas, mesmo tempo que nós temos a humildade de marcar, nós temos que ter ambição na retomada de posse de bola para aproveitar o contra-ataque. Porque, olhando a tabela, a Chapecoense tem talvez os piores adversários, né, com relação aos seus adversários, oponentes diretos. Mas como enfrentar times que estão brigando pelo acesso, o líder como o Santos, também é um fator para se apegar, para motivar os jogadores, para a Chapecoense ter um jogo de muita consciência tática, mas também concentração durante os 90 minutos para conseguir o mais rápido possível as 3 vitórias. O que eu passo para os atletas? Ao mesmo tempo, é um cenário bem difícil. Se a gente olhar para a tabela e olhar para o próximo adversário, é o líder da competição, é um clube que tem tradição. Mas nessa trajetória de quase 40 anos na minha carreira, eu falo isso para os atletas. A gente tem que ver o jogo do Santos como uma oportunidade. Quantas vezes o Santos vai vir jogar aqui em Chapecó? Quantas vezes a gente pode enfrentar um campeão do mundo? Então tem que degustar, tem que aproveitar, tem que ter confiança, tem que duelar. Porque tem o lado bom, e eu procuro sempre ver o lado bom. O lado bom é imaginando um cenário vencendo do Santos, como foi no Ituano em 2022. No último jogo, eu estava no Ituano, e o último jogo da fase classificatória, nós tínhamos que vencer o Santos, uma situação bem parecida. Senão o Ituano caía para a Série B. Caía para a Série B e o Santos precisava vencer o jogo para passar para a próxima fase. E a gente viu aquilo como uma oportunidade. Nós vencemos o Santos de 3-0 e vencemos bem o Santos. Então tem que
o nosso histórico, as coisas positivas. É assim que eu trabalho, é assim que eu passei esse exemplo para o grupo de jogadores. Claro que é um Santos diferente, com uma ideia diferente, mas para nós é uma oportunidade de fazer um grande jogo. Se ganhar de 1-0 vai ser goleada, se puder ganhar de mais, melhor, e é dessa forma que internamente a gente está trabalhando. Você viu, pessoal, a entrevista coletiva dele? Os elogios que ele faz a respeito do Santos, né? Como todo mundo, né, faz a respeito do Santos, só o Santos que não tem respeito por ele mesmo, por essas atitudes que aí estão fazendo com o time mais glorioso do mundo. Agora tem um detalhe, pessoal. Eu me recordo que no primeiro turno, o Santos, foi 3 meses atrás, no início da competição, praticamente, o Santos venceu o time do Chapecoense. Nesse jogo, foi na Vila Belmiro, o Santos ganhou por 1-0 gol do Bigode. Nesse jogo teve 2 situações que eu acho que é legal a gente lembrar. Teve o gol que o Patati perdeu, não sei se você se lembra, se você voltar nos melhores momentos do jogo do Santos e Chapecoense na Vila, você vai ver o gol que o Patati perdeu, cara. Foi um gol assim, mas muito feito, só ele e o goleiro, Cavicchioli era o goleiro na ocasião, ele foi foi fazer um arremate por elevação e acabou jogando na mão do goleiro. Depois teve o gol, né, que teve o protagonismo, evidentemente, lá do Bigode, mas a jogada foi construída desde a estreia do Matheus Xavier. Lembra o Matheus Xavier, que hoje está jogando no Sub-17, está arrebentando lá com o Luca Meirelles, os dois sendo os principais jogadores do time do Santos nessa categoria, né, tanto no Paulista quanto no time brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Foi a estreia dele no time profissional, inclusive ele está carequinha, né, passou pelo aquele ritual que todo jogador que é profissionalizado acontece, aquela chuva de ovo na cabeça, com farinha e tudo mais, mas ele estava jogando nessa partida. Foi um jogo em que o Fábio Carille deu oportunidade para ele, mas colocou ele tipo assim, porque eu lembro que na ocasião o Fábio Carille já estava sendo pressionado, estava de saco cheio, essa que é a verdade, sentado no banco lá, colocou o Matheus Xavier achando que não ia dar nada, o jogo estava se encaminhando para 0-0, era um jogo onde o Santos perdeu algumas oportunidades, mas o time estava muito bem armado na ocasião, né? Mas numa jogada que aconteceu do Matheus Xavier lá pela direita, ele cortou para cá, veio costurando ali dentro da grande área, acabou chutando, eu não lembro se o goleiro desviou e foi para escanteio, ou se a bola bateu em algum jogador do sistema defensivo e foi para a mesma situação. Teve a cobrança do Souza, lateral da base do time do Santos, cobrou no primeiro pau e o William desviou de cabeça, marcando o gol da vitória. Na comemoração, eu vou colocar até imagem aqui para você nesse exato momento, você vê ali o Matheus Xavier comemorando com o William, né? Correndo ali para o banco para celebrar e tudo mais. Que legal, né, pessoal? Mas a notícia triste foi que o Matheus Xavier, infelizmente, não voltou mais para a equipe do Santos. Pessoal, baseado em tudo isso, só baseado, vamos falar a provável escalação do time do Santos, de uma matéria que saiu lá do Trivela, feita pelo Bruno Menezes, né, pessoal? Que ele deu uma matéria lá, ele está falando as possíveis escalações, são possíveis, a gente sabe que isso pode alterar, e ele falou mais ou menos assim do time do Santos. Eu vou colocar a possível escalação aqui para a gente contextualizar, ó, do time do Chapecoense, né? Vai sair jogando com Léo Vieira no gol, Marcelinho, Bruno Leonardo, João Paulo, Walter Clar, Auremir ou Marcelinho, o Tarek com acento no A e o Tomás, né? E o Rafael Carvalheira, olha o nome do cara, Ítalo e o Mário Sérgio. O técnico é o Gilmar Dalpozo. E a possível escalação do time do Peixe é Gabriel Brazão, JP Sherman, Jair, pode ser o Baço? Pode, mas eu acho que vai de Jair. O Luan Pérez, que foi muito bem e deu vitória para o time do Santos. O Souza, né, que é o lateral esquerdo, que estava algumas partidas aí sem jogar, vai ter oportunidade de novo. Olha que interessante, ele jogou na partida de ida, pessoal. Entrou no segundo tempo, é bem verdade, mas foi do pé dele que saiu também o gol. Depois do Matheus Xavier, evidentemente, o gol do time do Santos. E aí, o Rodrigo Ferreira está voltando de suspensão também, junto com o Rainer. Pode ser um desses jogadores, o substituto, ou sair como titular, né? Até ontem, segundo Wagner Frederico, que também tem um canal no YouTube, disse que seria o provável seria o Souza, né? Mas sabendo como a cabeça do Carille funciona, cara,
muito pelo fato daquela declaração que ele deu, que não é muito adepto de garotos da base jogar no Campeonato Brasileiro da Série B, principalmente sistema defensivo muito novo, sem experiência, que deixa uma pulga atrás da orelha do torcedor santista, né? Meio de campo volta o João Schmidt, né? Junto com o Sandri, que era dúvida, né? Até o presente momento, daquele tornozelo dele, que realmente ele saiu machucado. Inclusive o Fábio Carille ficou muito preocupado a respeito disso, mas se ele não jogar, entra o Serginho provavelmente no lugar dele. O Juliano completa a trinca ali no meio de campo, que falou aquele monte de bobagem a respeito do Miguelito, né? Mas esse é assunto para outro conteúdo. Que ganhou a vaga no lugar do Otero foi o William do Bigode, né? Que o Otero pode entrar no segundo tempo. O Guilherme joga ali na esquerda, que precisa realmente melhorar a sua fase, já que ele teve hat-trick para jogar contra o time do Mirassol, com 3 bolas na trave, e essas bolas contra o time do Chapecoense, bem que poderia entrar, né, o Guilherme? E o Wendel Silva, né, que não foi tão protagonista assim na última partida, mas que também o centroavante do time do Santos sofre, né? Porque o Juliano joga muito ali com ele, às vezes o Wendel Silva tem que sair do seu posicionamento para deixar um pouco mais à vontade ali o Juliano e tudo mais. E o técnico do time do Santos é realmente o Fábio Carille. Tem alguns desfalques, pessoal, das duas equipes, né? Vou ver se eu consigo achar aqui, que eu acho interessante a gente falar a respeito disso, né? As lesões, vamos lá. O Sandri pode ser substituído, pô, isso aqui eu já falei e tudo mais. Vamos ver se o time... Olha, no duelo contra o time do Santos, falando aqui do Chapecoense, João Paulo e Bruno Leonardo voltam de suspensão e devem ser titulares. Já o lateral esquerdo, Mancha, e o meia, Giovanni Augusto, seguem no departamento médico, enquanto o atacante Marcinho foi liberado e deve ser relacionado. O único desfalque por suspensão é o capitão Foguinho, amarelado contra o time do Papão. Olha, pessoal, eu estava dando uma olhada nos canais que falam a respeito do Chapecoense. Enquanto isso está passando um avião aqui, não sei se vocês conseguem ouvir. O Giovanni Afonso, que é muito conhecido pelos torcedores paulistas aqui na região, principalmente do interior de São Paulo, jogou aqui no Guarani, acho que na Ponte Preta também, né? Ele é um jogador que me parece que foi poupado, né? Porque ele voltou para os treinamentos, sentiu, acho que musculatura, por ficar um bom tempo parado, mas eu acho que ele vai ser relacionado, né? Pelo menos deu a entender na entrevista feita lá pelo Gilmar Dalpozo, né? Que ele seria realmente relacionado. Mas é bom esperar, né, pessoal? Para não ter nenhuma surpresa aí desagradável, já que é considerado um jogador diferenciado, segundo o próprio técnico Gilmar. Agora, pessoal, o Santos tem a obrigação de vencer essa partida que eu acho interessante. Se o Santos não fazer essa vitória, o Santos vai ter dificuldades. Na verdade é o seguinte, o Santos já era para estar na primeira divisão nos pontos que perdeu, né, pessoal? Mas tem novamente a possibilidade de fazer os 3 pontos. Mesmo jogando em Chapecó, sendo o maior jogo do ano, o treinamento dos jogadores, provavelmente a motivação é outra. Todo mundo quer jogar contra o time do Santos e o Santos tem que se ligar e usar a estratégia, principalmente a sabedoria. Meu nome é Vargas Joaquim e eu vou ficando por aqui agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos, principalmente você que está ligado aqui no meu canal e ó, comente muito aí no meu canal Vargas Santos TV. Abraço para você e até a próxima, pessoal. Tchau.